Oi pessoal, eu sou Marcos Ramon, professor de Filosofia do Campus Brasília do IFB. Esse vídeo é o segundo vídeo onde eu apresento um resumo das aulas de Filosofia do curso de Ensino Médio Integrado em Informática. Após cada uma das aulas, eu vou apresentar um vídeo resumo como forma de ter mais um espaço de reflexão a partir do que foi discutido em sala. O tema da nossa segunda aula foi a origem da filosofia. E nessa aula a gente procurou discutir em que condições a filosofia se desenvolve, que condições históricas, políticas, econômicas, e como a gente pode entender o desenvolvimento da filosofia na Grécia e não em outras culturas. Nessa aula, a gente iniciou a discussão a partir da análise do quadro A Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael. Aqui no vídeo vocês podem ver um detalhe do quadro, onde bem no centro da obra, Rafael representa dois grandes filósofos do período clássico da filosofia, Platão e Aristóteles. Eu destaquei na aula o fato de que Platão e Aristóteles caminham lado a lado, fazendo um processo de debate filosófico ali. A gente percebe como eles estão caminhando e discutindo, e dá para perceber claramente a diferença de postura entre os dois. Platão aponta para o céu, isso tem a ver com a teoria platônica das formas, das ideias, a compreensão de que a verdade está na espiritualidade. A gente vai ver isso melhor numa aula mais para frente, onde a gente falar especificamente sobre Platão. E Aristóteles tem a mão voltada para a terra, quer dizer, a verdade, a percepção do conhecimento e o sentido da vida está na vida material. De forma bem breve, essa diferença ela é representada por Rafael no quadro, e isso é interessante para a gente pensar a ideia mesmo de filosofia, porque a gente tem Aristóteles, discípulo de Platão, então a gente tem mestre e discípulo, mas nenhum tem que concordar com o outro. A gente percebe duas correntes de pensamento que são livres, que são autônomas, mas isso não impede o diálogo. E isso está na base da essência da filosofia, do surgimento da filosofia, a possibilidade de se discutir o conhecimento, de se pensar em conjunto. Dessa ideia, a gente passou a discutir na sala alguns conceitos de filosofia. Então eu vou apresentar aqui rapidamente a proposta de cada um desses conceitos. O primeiro conceito que a gente discutiu e comentou foi o conceito de Pitágoras, onde ele fala exatamente sobre a origem da filosofia, né, no sentido da palavra mesmo, da etimologia da palavra. A palavra filosofia foi provavelmente criada por Pitágoras e significa amor à sabedoria. É interessante perceber que não se diz que a filosofia é um saber, mas é um amor ao saber, um amor ao conhecimento. Então é a busca por algo, é estar comprometido com a tarefa de se envolver com o processo do conhecimento. Então, essa também é uma característica interessante para se pensar a filosofia, no sentido de que ela é um processo. Já Sócrates propõe o seguinte conceito. Para ele, a filosofia é um exercício para a morte. Essa frase, dita dessa forma, ela pode soar um pouco estranha, mas a ideia que o Sócrates defende com esse conceito é de que a morte é uma certeza. Da mesma maneira que a gente nasce, a gente sabe que a gente vai morrer. E o importante, então, é como viver a nossa vida, como a gente vai desenvolver o processo em que a gente vive aquilo que a gente chama de vida, né? Nossa própria existência. A filosofia, então, ajuda a gente a viver da melhor forma para que a gente possa também morrer da melhor forma, ou seja, morrer com dignidade, morrer de forma consciente. Platão, que foi discípulo de Sócrates, propõe um outro conceito. Para Platão, a filosofia é um caminho para realizar o bem. Quer dizer, Platão avança no sentido do conceito socrático ao entender que a filosofia é também a possibilidade de uma realização política, onde a gente se coloca em relação ao outro, onde cada indivíduo pensa não só no conhecimento que me ajuda a viver melhor, mas o conhecimento que me ajuda a transformar a realidade, a transformar o mundo. Desses conceitos, então, a gente
parte para uma ideia mínima aí, né, claro, bem breve ainda, do que alguns autores pensam sobre filosofia, em relação aos conceitos que eles apresentam. E na próxima aula a gente vai discutir mito e filosofia, quer dizer, de que forma mito e filosofia se aproximam e em que aspectos essas formas de conhecer a realidade se distanciam. Então, eu peço a vocês sempre que acessem o nosso blog, o blog da disciplina, que é www.marcosramon.net/filosofia. Lá eu disponibilizo esses vídeos, outros vídeos que a gente comentar ou exibir em sala, os textos que eu escrevo, eu entrego toda a aula, todo final de aula eu entrego um texto para a turma que eu escrevo, e esse texto está disponível no blog, que tem a ver sempre com o que a gente está discutindo em sala. Então é isso, até a próxima aula, até o próximo vídeo.